Olá, pessoal, tudo bom? Nós acabamos de fazer um vídeo agora sobre currículo e estratégias na área da saúde, na formação profissional e na atuação desde a graduação. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista para você acompanhar melhor esse vídeo aqui, falando sobre quais os tipos de produções que você pode colocar no seu currículo desde a graduação e que vão te acompanhar toda a sua vida profissional e intelectual, beleza? Agora nós vamos falar sobre tipos de publicações. E aqui nos tipos de publicações, nós vamos ter alguns desafios, porque é necessário que você tenha maturidade, que você tenha reflexão para entender aonde você vai ali jogar, né, suas estratégias e as suas intenções de reconhecimento com base em tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Eu vou compartilhar aqui com você a primeira coisa que nós vamos falar, que é sobre as revistas científicas. Então, é necessário você compreender um pouco de revista científica e revistas que são direcionadas apenas para pesquisadores, revistas que são focadas, né, também para pesquisadores e para a sociedade, revistas que só atuam dentro de um campo. E isso envolve um pouco de tecnologia. Lembremos, por exemplo, para você publicar, porque isso envolve não só tecnologia, mas também envolve a questão de título. Se você, eu vou fazer uma mega pesquisa, eu vou fazer um estudo epidemiológico grande, eu quero fazer um estudo de caso controle grande, eu quero publicar na Nature, né? Eu quero ser um cara que vai publicar nesse lugar. A primeira coisa que você tem que fazer é se associar a uma instituição e a um grupo de pesquisa que já publique nesse lugar, ou nesses lugares. Por quê? Porque a maioria das vezes, esse tipo de revista só aceita trabalho de doutores. Então, ou de cientistas que já são muito emancipados, mas a maioria das vezes são doutores. Se olham lá, você está no título de graduação, de mestrado, ou até mesmo de pós-graduação simples, né, que não seja doutorado, eles nem aceitam, eles nem leem o material. Então, você tem que pensar que esse tipo de revista também ele é só lido por pesquisadores e por profissionais para determinados fins. Por exemplo, apesar de nós termos o movimento Open Access, hoje a maioria desses materiais eles ainda são pagos para serem lidos, ou eles ficam em plataformas específicas para pesquisadores. Então, se você está querendo atingir o seu reconhecimento no Brasil, o seu conhecimento, ou quer atingir o seu paciente, ou quer se emancipar no conhecimento através do meio, esse tipo de revista não vai ser interessante para você. Pense que pessoas que vão ler o seu material, elas têm que encontrar esse material em algum lugar. Aonde que essas pessoas vão? Elas vão no Google, essas pessoas vão no Google acadêmico, essas pessoas, por exemplo, ou se você está querendo que seu material atinja o seu paciente, o seu material ele tem que estar no Google normal, porque são onde as pessoas procuram as informações. Mas o meu material está no Google acadêmico. O material no Google acadêmico, ele é direcionado para quem é acadêmico. Então, você vai ter materiais direcionados ou acessados por pessoas acadêmicas. Mas eu quero que o meu material esteja na PubMed. Então, esse material ele vai sair até da casinha dos acadêmicos e vai dar um salto a mais, que são profissionais, né, numa pequena escala, e também pesquisadores que trabalham com um tema com muito menos impacto e visualização. Mas eu quero que o meu material ele seja acessado por todos esse público. Tem como? Tem como, e eu vou mostrar para você. Só que envolve o conhecimento, tecnologia e uma análise mais crítica da onde você quer publicar e quais são os objetivos. Lembrando que pergunte para o editor, mande um e-mail para a revista, ver se eles publicam materiais de graduandos ou de pós-graduandos, ou de residentes, ou de mestrandos, porque muitas revistas fazem com que as pessoas percam tempo, manda material. Se você manda material para uma revista, você não pode ficar mandando para várias revistas, e aí você vai perder o seu material, porque você não vai ser aceito. Você vai demorar 6 meses, você tem a devolutiva do material, e aí você não vai conseguir publicar já inicialmente pela questão do título.
certo? A outra coisa que nós vamos falar, então nós falamos aqui de direções, tá? Então, ou você quer uma direção mais acadêmica, numa base específica, ou você quer numa visão mais acadêmica, mais popularizada a nível Brasil, ou você quer atingir pacientes. Então, tudo isso aqui tem diferença. A questão do critério de escolha, tá? Independente do modelo de revista que você precisa ter critérios de escolhas mínimos. E aí, se você não sabe ainda, eu vou explicar para você como que funciona uma revista científica. Uma revista científica, seja uma revista científica que trabalha de uma forma mais aberta na popularização do conhecimento, ou seja uma revista científica que tem uma linha de pesquisa direcionada para um determinado canto, elas vão trabalhar com critérios mínimos estabelecidos pela COPE. Eu vou trazer aqui o site da COPE International para que você consiga entender um pouquinho sobre a COPE. A COPE é uma instituição internacional que promove critérios mínimos para uma revista ser aceita como revista científica. E eu vou mostrar aqui para você o site aqui da COPE, que é para você depois dar uma lidinha lá. É importante você saber o que eles fazem em reunião, dá para você se tornar membro. Então, todas as revistas que são internacionais, que são revistas que se preocupam com a ética, que não são revistas predatórias, seguem aqui, os padrões mínimos da COPE. E eu vou trazer aqui alguns padrões mínimos para você considerar na hora de escolher uma revista. A primeira coisa delas é aqui, eu vou aqui na revista Núcleo do Conhecimento e vou aqui numa outra revista conhecida que é a Ciência e Saúde Coletiva. Você está vendo que se você for aqui, vai ver sobre a revista e aqui você vai ver os editores. Então, toda revista científica tem editores. Então, o que são os editores? São os editores e também os avaliadores que avaliam os materiais que são enviados, tá? Então, na Núcleo do Conhecimento, hoje nós estamos beirando 600 editores, porque nós somos uma revista internacional de grande impacto, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui, mesmo sendo uma revista direcionada, você vai ter aqui informações sobre a revista e você vai ter o corpo editorial, tá? Então, você vai saber quem são os editores-chefes, quem trabalha aqui, o comitê executivo, quem trabalha com política, os diretores, o conselho. Então, você percebe que as revistas científicas, a primeira coisa que tem que ter são nomes de pessoas que você vai ver se são pessoas idôneas no campo da pesquisa. Porque o seu material vai ser analisado por esses editores, por esses avaliadores, para saber se ele pode fazer parte do rol da revista. Se você for numa revista que te ofereceu propostas mirabolantes, tem nome lá, pouquinho nome, mas eu aconselho sempre você ir atrás do Lattes ou do Orchid, desses nomes que estão lá, tá? Principalmente se não tem foto, tem alguns nomes aleatórios, pesquisa no Lattes, pesquisa no Orchid, se essas pessoas que compõem essa revista são pessoas acadêmicas. Isso significa que essas pessoas têm que ter doutorado, tá? Então, a gente, para avaliar o material, nós temos que ter doutorado. Nós temos alguns editores que, na verdade, trabalham como coeditores ou avaliadores que têm o título de mestre apenas, ou estão se doutorando, ou já são mestre que logo vão se doutorar, e eles avaliam os materiais especialmente da graduação. Não significa que a graduação não possa ser avaliada também por um doutor, mas essas pessoas que compõem principalmente a chefia editorial de uma revista e as organizações principais, elas têm que ser doutores, porque esse título que nos capacita para adentrar nessa linha de pesquisa e a linha da ética, segundo a COPE, para ser editor de revista. Como eu vou avaliar uma ciência se eu não tenho capacidade de título, né, para esse fim? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: isso tem muito site e revista que às vezes nem é revista, às vezes a pessoa monta o site, engana as pessoas, porque as pessoas não têm esse conhecimento técnico que eu estou passando para vocês. Toda revista científica, ela tem que estar indexada. O que significa isso? E aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, como eu mostrei, nós temos a revista científica, tá? Ciência e Saúde Coletiva. Só que esse sistema daqui da revista Saúde Coletiva, ele é um sistema gratuito, tá?
E você vê que eles não têm gastos, tá, mensais, só que ele não indexa, tá? Ele não tem os artigos dele aqui. Então, aqui tem toda a organização da revista. Se você for aqui, ó, você consegue ver sobre a revista, tá? Você consegue ver a história, consegue ver algumas edições, tá? Da revista, aqui submissão, chamada pública, mas você vai conseguir saber até alguns volumes da revista. Só que as pessoas precisam ler. Você concorda que é muito difícil entre todos os... Ninguém vem aqui, revista de ciência e saúde coletiva, especificamente fica procurando os artigos em PDF. Artigo em PDF, ele não indexa. Então, esse material, ele vai ter que usar bases de dados para aparecer, tá? Então, essa aqui é uma revista que está nesse sistema fechado, que para aparecer os materiais dela, ela vai precisar das bases de dados e só através das bases de dados que ela consegue acessar, consegue acesso, tá? Então, aqui, esta revista está indexada na Cielo, na Lilacs, na Latindex, na Casa Sociológica. Agora, o que você tem que fazer? Eu peguei essa revista porque eu sei que é uma revista idônea, então você vai ter que vir aqui, ó, e clicar nos links que a revista está falando que ela é indexada. Então, ela clicou aqui na Cielo, você vai ver se ela é indexada realmente. Você vai clicar aqui, essa aqui eu sei que é, pega aqui o ISSN 14138123, 14138123, e aí você vai pesquisar, tá? E aqui você vê, ó, talvez ela estava indexada, mas aqui ela não apareceu. Vamos procurar de novo aqui, ó, de acordo com autor. Aqui a gente viu todo tipo de indexação. Vamos tentar pelo nome, né? Ciência e saúde coletiva. Ciência e saúde coletiva. Aqui apareceu, ó. Então, aqui a gente tem, pelo nome, nós conseguimos ver que ela não... Para você acessar o material que tem nela, indexar nas redes sociais, no Google, ela vai precisar usar a tecnologia da Cielo. E aqui ela tem as diversas redes que ela é indexada, ok? Gente, é muito importante você procurar se a revista é realmente indexada. Eu vi algumas revistas que colocam, eu sou indexada na PubMed, mas não são. Eu sou indexada na Latindex, mas não são. Então, agora eu vou mostrar para você uma revista que não necessariamente precisa de somente usar essas bases de dados, mas que também usa. Então, revista científica, ela tem que estar em máximo de bases de dados possíveis. O que significa? Se eu for lá na Google Scholar, eu acho os artigos dessa revista. Se eu for na Latindex, eu acho. Se eu for lá na CAPES, eu acho. Então, a gente tem caminhos que nós vamos indexando e as revistas e vai dando ainda mais comprobabilidade do nosso impacto científico. Então, vou voltar aqui na Núcleo para você ver. Então, eu botei aqui a home sobre a revista. Aqui tem um pouquinho de informação sobre a revista, quais, mas eu vou lá, ó. CAPES periódico. Na hora que eu entro aqui na CAPES periódico, eu vou já conseguir visualizar a indexação, tá? Então, aqui eu tenho, olha, aqui na página, Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, aqui, ó, uma revista multidisciplinar realmente indexada na CAPES. Mas tem pessoas que falam que são indexadas. Clique, se a pessoa fala que é indexada, não tem como sair. A gente viu lá naquela revista, que a gente não conseguiu pelo ISSN, mas a gente pegou. Eu vou aqui no Science Open, né? Então, eu vou aqui no Science Open, cliquei, e aqui eu vou ter aqui o acesso aqui da revista. Então, olha aqui no Science Open, a revista científica até agora tem 70 artigos indexados. Então, nós estamos fazendo o upload. Ok. Então, eu sei que se eu publicar o meu artigo na Núcleo do Conhecimento, as pessoas que usam o Science Open, que é uma plataforma aberta, que é mais usada fora do Brasil, vão encontrar. Eu quero saber aqui, ó, a indexação aqui da revista, né, nessa base de dados aqui, chamado ICIT. Então, aqui eu vou ter, ó, aqui eu já tenho quanto tipo de artigo, desde quando é indexado, ó, indexado desde 2022, e desde 2022 a gente tem aqui 494 publicações ao total indexada nessa plataforma,
5.261 publicações que a Núcleo tem aqui. Isso significa que o autor, né, que vai entrar nessa plataforma aqui, ele vai pesquisar um artigo com determinado X, com seu artigo, com determinado tema, e o seu material vai aparecer. Ah, eu tenho aqui ó, o DOI, eu quero saber que na Crossref se a revista está indexada. Esse trabalho aqui, pessoal, é muito importante, porque o que tem de gente mentindo sobre isso, e você publica o material, às vezes paga caro, e não chega a lugar nenhum, porque você não tem esse conhecimento. Ah, será que está indexado? Será que não está indexado? Então, vamos ver aqui, ó, na Crossref, ó, também aqui você vê os artigos. E aqui na Crossref tem uma coisa bem interessante. Lembra, para quem viu, quando eu falei no vídeo anterior dos metadados, você percebe aqui agora muito claro, por exemplo, os metadados desse artigo aqui, que foi publicado na revista, tá? Então, eu tenho aqui citações e metadados. Na hora que eu vejo aqui, ó, esse é o númerozinho que a rede fica compartilhando, tá? As organizações lá, o ORCID para puxar, que ele vai apontando aqui sobre o que é. Se você ainda tem mais, quer saber, você consegue analisar, até mesmo porque foi uma indicação da COP, quem avaliou o material, quem não avaliou, quando foi aceito, quais foram, quem é o editor-chefe desse período na revista, e aqui você tem os artigos indexados na base de dados da Crossref. Para a gente, não é muito comum aqui no Brasil as pessoas virem na Crossref buscar na base de dados, mas, mundialmente falando, ainda cada vez mais a Crossref tem trabalhado com esse seu potencial de acesso. O ResearchGate, vamos lá no ResearchGate ver o que acontece. Aqui já aparece de cara alguns artigos que estão lá no ResearchGate, tá? Ah, mas eu quero ver aqui mais, eu quero ver aqui no Latindex. Será que é bom, né? Será que está indexado na Latindex? Para quem conhece, Latindex é uma das plataformas, bases de dados maiores da América Latina e da Europa. Então, o Cielo se espelha muito na Latindex, inclusive para você conseguir Cielo, você tem que estar no Latindex, e aqui aparece a Núcleo também, já indexada, já com seu cadastro na Latindex. E aqui nós temos vários, nos próximos dias estamos colocando mais, mas o que eu quero que você entenda é que se você encontrar uma revista que você clica, que você procura nas bases, não encontra ISSN, não encontra o nome, não encontra artigo, essa revista não é indexada, o que significa que o seu material não vai chegar a lugar nenhum, mesmo que ela esteja em OJS. É pior ainda, porque é como se seu material estivesse em PDF e nunca ninguém vai acessar o seu material. Essa é uma das primeiras coisas que você tem que entender. Então, a gente falou de editores e a gente falou de indexação. Agora, uma coisa, se você está com pressa, fluxo, tá? Bom, a gente viu que essa revista aqui, ó, a revista Núcleo do Conhecimento, ela é de fluxo contínuo, tá? O que significa? Todos os materiais que entram no sistema, vão passando pelos editores, nós não temos uma edição fechada, como a revista que a gente estava falando, né? Revista de Saúde Coletiva. Então, ela tem aqui edições fechadas, ó, edição do mês. Então, ela recebe um fluxo, fecha aquele mês, abre outro mês. Se ela é uma edição do mês, provavelmente ela é uma revista de fluxo contínuo. Mas se você passa aqui nessa revista, e tem muitas revistas, eu peguei essa revista porque ela realmente é uma revista interessante, né? Ela não tem o HTML, que eu vou falar agora, ela precisa de outros dados, ela tem menor tecnologia, mas ela se adequa aos padrões, né, estabelecidos pela COP. E aí, a gente vai ter aqui essa questão de fluxo, então, submissão. Para submeter meu artigo, toda revista científica tem, ó, normas para publicar. Tem que ter aqui as diretrizes de publicação para os autores, tá? Se não tiver diretrizes, se não tiver norma para publicar, se não tiver essas questões acadêmicas, corra que não é revista científica, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar da questão de tecnologia. Então, assim, essa revista aqui, a Núcleo do Conhecimento, ó, ela tá em 1, 2, 3, 4, 5, 6 idiomas, né? 7, contando com o brasileiro. Então, a indexação dela, como ela tá assim, ó, a gente chama isso aqui de HTML. Então, ela já aparece aqui, ó, eu vou aqui
num artigo, eu vou clicar e eu já vou saber informações sobre esse artigo. Eu vou ler o artigo inteiro na íntegra, tá? Então, como ela já está em HTML, ela já está indexada no Google e também nas outras plataformas. Então, a pessoa, quando está digitando, ela pode encontrar informação em HTML e ela pode também encontrar informação em PDF. Só que, por ela estar em HTML, nos artigos dos rankings lá do Google, ela aparece com muito mais prioridade do que algumas até bases de dados, que não têm as tecnologias ou as atualizações que a Google pede para colocar lá. Então, essa é uma revista em HTML, onde o artigo da revista já aparece, tanto nessas bases aqui que nós vimos, quanto na base direta da Google. Essa aqui, para ela aparecer indexada na Google, ela não aparece a revista, ela vai aparecer através das ações dessas bases de dados que ela é cadastrada, e são as bases de dados que vão colocar não a revista, tá? Mas o artigo da pessoa para aparecer, dependendo dos metadados, voltamos a falar um pouquinho deles, que são publicados. Então, isso é muito importante para você entender, porque eu já vejo muitos pesquisadores, eu sou professora de pós-graduação há 20 anos, é até chato falar isso, né, nessa altura do campeonato, porque revela um pouco a idade da gente. Mas muitos autores incorrem no não conhecimento, né, na ignorância de achar que publicar numa revista X ou Y vai trazer algum resultado. Depende, se você é um profissional que quer se emancipar, eu conversei com um colega esses dias, eu fiz mestrado, tive que publicar em tal artigo e tal revista. Não me serviu para nada, eu não ganhei um paciente. Falei, claro que não, porque esse artigo nessa revista é para cientista, você só é mestre, não quer ser acadêmico, então você não atingiu o seu objetivo, tampouco o seu público. Então, você tem que estar ligado às tecnologias que a revista oferece, mas não só tecnologia, se ela está de acordo com o padrão COP, que é o mínimo para ser aceito, né? São os critérios para serem aceitos no mundo científico, né, como informações que são verídicas. Outra coisa que nós vamos falar aqui é sobre o Open Access. Que raio é isso de Open Access? Bom, isso aqui é muito importante você saber daqui para frente, porque vai determinar se seu material vai ser lido ou não ainda mais. Se você já é mais velhinho, assim como eu, você vai lembrar que nós, lá atrás, nós não tínhamos informações. Os livros que vinham para o Brasil eram poucos, eram extremamente caros. E aí, no mercado editorial mundial, começou a existir as bases de dados fechadas. Então, são bases de dados que recepcionam, lembra que a tecnologia dos artigos, elas eram deficientes, e essas bases de dados começavam a recepcionar, a unir, né, reunir os materiais e cobrar para que as pessoas acessem. Então, tem artigos científicos que você paga 10, 20, 30, 40 dólares, 100 dólares. Se você é uma instituição, você paga para ter acesso, aí seus alunos têm acesso lá a EBSCO, a Web of Science, são bases de dados fechadas, que não promovem o artigo, não deixam que as pessoas leiam o artigo de forma gratuita. Obviamente que isso é uma coisa absurda, porque o conhecimento, ainda mais o conhecimento acadêmico, ele deve ser transmitido para a sociedade, ele deve trazer uma sociedade melhor. Então, alguns pesquisadores, assim como eu, começaram por brigar, né? Por brigar no movimento que nós chamamos Open Access, que é o seguinte: o acesso na íntegra dos materiais. Então, a revista Núcleo do Conhecimento já traz isso desde o começo, porque eu sou uma participante ativa desse movimento. No Brasil, a Cielo também. E a PubMed, ela é uma base de dados aberta, mas nem todos os materiais lá são abertos, tá? Porque ela é uma base de dados mistas, tá? Então, só que a gente está falando que a PubMed é base de dados, ela reúne várias revistas, a Cielo é base de dados, reúne várias revistas, e nós, da Núcleo do Conhecimento, somos uma revista Open Access. O que significa que as pessoas, para lerem o material, não pagam, tá? Então, nós temos essa política. Esse movimento ele foi aumentando no Brasil e no mundo, e nós tivemos agora um tratado que foi muito interessante,
que a União Europeia e os Estados Unidos já assinaram esse acordo. O Brasil, não sei, ainda está meio assim, né? Que diz que todos os materiais, todas as pesquisas produzidas com algum tipo de financiamento público têm que ser publicados em revistas Open Access, ou revistas que não cobram para que as pessoas acessem, tá? E óbvio que, para isso, o autor tem que pagar uma parcela para sua publicação, para custear ali a funcionalidade. Porém, a grande briga era essa, porque as revistas grandes desse mercado editorial, elas cobravam tanto para o autor, uma taxa que varia aí de 1.000 até 10, 20 mil dólares, e tanto da pessoa que quer ler. Então, nós temos, nesse momento, esse movimento muito interessante acontecendo. Mas o que é mais interessante? Que a expectativa é que para os próximos 5 anos, determinadas revistas que antigamente eram boas, entre aspas, que estavam nesse modelo de base de dados fechadas, elas não vão mais receber materiais que tenham qualquer tipo de financiamento público dos Estados Unidos a partir de janeiro de 2025, da União Europeia também a partir de janeiro de 2025. Então, se você quiser que seu material ele seja acessado, ele chegue ao seu público e, ao mesmo tempo que ele seja publicado por uma revista científica, é interessante que você veja se essa revista cobra ou não para que as pessoas tenham acesso ao seu material. E se ela não for uma revista Open Access, isso significa que ela vai estar comprometida nos próximos anos e o seu material não vai chegar aonde poderia chegar. Agora vamos falar de publicações de blogs, sites e redes sociais. Essas publicações são válidas? Cientificamente não, tá? Essas informações são abertas, você vai correr o risco de passar por inverdades, você vai correr o risco de não ser bem visto, de não chegar ao seu objetivo, porque blogs, sites e redes sociais não têm nenhum moderador. Até por isso que as revistas científicas passam os seus materiais para que pares, né, avaliem e vejam se aquele material tem os critérios mínimos para auxiliar a sociedade de alguma maneira. Informações que você publica em blogs, sites e redes sociais, muito embora ali no Lattes tenha uma abinha para você colocar, no mundo acadêmico não é bem visto, e principalmente se você estiver pensando num renome internacional. Lembre-se que o ORCID que faz essa junção de metadados, e ele não considera materiais que não tenham, né, os registros devidamente científicos, como a gente mostrou para você. Congressos e seminários. Isso aqui, para você que é estudante, é uma boa oportunidade para você se desenvolver, para você conseguir publicações, porque muitos congressos, seminários e anais possuem suas próprias publicações, revistas, e você vai conseguir pontuando, né? Inicialmente, através de apresentação, de seminários, publicação de resumos, para que o seu currículo vá aumentando. Óbvio, cuidado com congressos, seminários e anais, porque senão você não vai ter uma vida acadêmica sadia, porque existem tantos congressos que você tem que escolher. Então, eu já sugiro que você vá escolhendo para uma área onde você possa atuar. E, por fim, grupos de estudo de iniciação científica. É muito mais fácil você desenvolver estudo, fazer citações, fazer publicações, se você tem um grupo, né? Até mesmo porque o seu material ganha mais peso. Como eu falei, eu mesma participo de 5 grupos de pesquisa, estou participando, já estamos montando mais 2, que trabalha com essa vertente da publicação, da saúde, na verdade, e nós estamos focados em grupos, então nós nos reunimos, discutimos e produzimos, um ajudando ao outro. Então, para você começar, um bom caminho é você procurar esses grupos de estudos e de iniciação científica, tá ok? Eu espero ter ajudado você a abrir a sua cabecinha, pensar sobre a estratégia da sua formação profissional, para que você possa ser um profissional de sucesso, realizado e cada vez mais emancipado. Um grande abraço e até a próxima! Yeah.